Dicit Dominus, ego cogito, cogitationes pacis. Disse o Senhor, eu tenho pensamentos de paz. Reverenda irmã, amados irmãos, podeis vos sentar. Chegamos hoje então, por graça de Deus, ao 24º e último domingo do tempo depois de Pentecostes. Durante todo o ano litúrgico, mas sobretudo, precisamente, durante todo o tempo depois de Pentecostes, a Santa Liturgia ecoou nos nossos ouvidos as palavras de Nosso Senhor, as suas parábolas, os seus milagres, sempre nos exortando à conversão. Hoje, porém, nós não meditamos de modo próprio algum dos mistérios da vida de Nosso Senhor, nem meditamos propriamente em algum ensinamento de Jesus. Mas hoje a Santa Igreja nos propõe a meditação sobre o fim dos tempos. E de fato estamos chegando no fim do ano litúrgico. Passou-se já o período do Natal, no Advento. Depois do Advento veio o Natal, depois celebramos a Quaresma, depois a Páscoa, depois o Pentecostes, e agora já estamos nos aproximando de um novo tempo litúrgico que se iniciará na próxima semana. Mas terminando então este ano litúrgico, é importante que recordemos aquelas palavras da imitação de Cristo, onde se diz: se a cada ano buscássemos eliminar um só vício, um só defeito, um só pecado, em breve seríamos perfeitos. Façamos então, no dia de hoje, um exame de consciência. Durante este ano litúrgico que se passou, qual pecado nós vencemos? Qual vício nós abandonamos? Qual defeito nós superamos? Ou teremos tido a infelicidade de simplesmente deixar o ano passar, sem buscar mudar em absolutamente nada? Que fizemos do nosso ano, amados irmãos? Que fizemos da meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor? Se a nossa consciência está tranquila, agradeçamos a Deus tão grande benefício. Mas se a nossa consciência nos reprova não termos adiantado na vida espiritual, lembremos então, nunca é tarde para a nossa conversão. Sempre é tempo oportuno para abandonar o pecado e para buscar viver na graça de Deus. Mas hoje, de modo especial, a Santa Igreja nos propõe a meditação sobre o fim dos tempos, sobre a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de meditarmos propriamente na volta de nosso Senhor, lembremos que o próprio Jesus nos avisa que alguns sinais precederão essa sua segunda vinda. E diz então o próprio Jesus: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Portanto, virão falsos cristos e falsos profetas. Quem são esses falsos cristos? Quem são esses falsos profetas? Lembremos então das palavras do apóstolo São Paulo, que ele diz, que ele dirige a São Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, onde diz: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas.
Portanto, esses falsos cristos, esses falsos profetas, dos quais fala Jesus, são justamente aqueles que ensinam uma doutrina diferente daquela doutrina que Ele próprio nos ensinou. São aqueles que buscam ensinar um outro caminho de salvação diferente daquele caminho que Ele veio nos ensinar. Resumidamente, são falsos cristos e falsos profetas, aquele que pregam doutrinas diferentes daquela que nós recebemos da Santa Igreja Católica, que nós recebemos no nosso catecismo. Esta santa fé que nós recebemos dos nossos pais. Por isso, amados irmãos, tenhamos muito cuidado, pois sabemos que o nosso tempo está repleto desses falsos cristos, desses falsos profetas, que com suas falsas religiões buscam seduzir, desviar os fiéis do caminho da verdade. Mas então, meditamos, após ver os sinais, lembremos então daquilo que acontecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Estamos meditando a segunda vinda de Jesus. Mas é necessário que nós vejamos então agora o contraste da segunda vinda de nosso Senhor, da primeira vinda de nosso Senhor. Lembremos então da primeira vinda de Jesus. Nosso Senhor veio no escondimento, na vida humilde, nasceu num simples presépio, viveu uma vida de sofrimentos, foi desprezado. Buscou ensinar a verdade, o caminho de salvação, realizou inúmeros milagres. E depois de tantos benefícios, o que fizeram com Jesus? Foi Ele morto, crucificado pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Portanto, na primeira vinda, nosso Senhor veio como Salvador. Nosso Senhor veio para salvar. Mas na segunda vinda, Jesus não virá para salvar, mas para julgar. Não virá simplesmente como Salvador, mas como juiz eterno, para realizar então o ajuste de contas. E então, diz o próprio Jesus, que naquele momento final, naquele momento derradeiro, o anjo tocará a trombeta e os mortos ressuscitarão. E após essa ressurreição dos mortos, nosso Senhor então fará a separação. De um lado, à sua direita estarão os bons. À sua esquerda estarão os maus. Para os bons, dirá o próprio Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Mas para os maus, dirá então nosso Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno que vos está reservado desde toda a eternidade. De que lado estaremos, amados irmãos? De que lado queremos estar? Pensemos então novamente na consolação, na alegria que as almas terão ao escutar da boca de Jesus estas palavras consoladoras: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Felizes as almas que escutarem essas palavras da boca de Jesus. Mas infelizmente, tantas e tantas almas, tantas e tantas pessoas buscam viver uma vida longe de nosso Senhor, longe da graça de Deus. Essas almas foram criadas para a vida eterna, para a vida sobrenatural. Mas por um mistério da liberdade humana,
que é justamente o chamado mistério da iniquidade, tantas pessoas, tantas almas rejeitam esse chamado de nosso Senhor. E justamente porque viveram uma vida separados de Deus, farão violência a Jesus. E aquele Jesus que só quer salvar, será então obrigado a dizer para essas almas: afastai-vos de mim, ide para o fogo que vos está preparado desde toda a eternidade. Portanto, amados irmãos, novamente lembremos, nunca é tarde para a nossa conversão. Nunca é tarde para abandonarmos o pecado, para abandonarmos nossos vícios e defeitos. Se queremos ouvir essas boas palavras de Jesus, palavras de salvação, é necessário que façamos então o firme propósito de viver na graça de Deus. Portanto, participando frequentemente dos sacramentos, sobretudo a Santa Missa, ainda mais aos domingos, o dia do Senhor. É necessário também que tenhamos sempre a nossa consciência limpa e purificada de todo o pecado. Portanto, façamos também frequentemente a nossa confissão. Não deixemos o pecado mortal se instalar nas nossas almas, pois sabemos que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Portanto, amados irmãos, busquemos então viver na graça de Deus, façamos este firme propósito, pois certamente se vivermos como bons cristãos, não teremos que nos preocupar com o juízo final, não teremos que nos preocupar com a segunda vinda de Jesus. Lembremos então das palavras iniciais da Santa Missa, do introito, onde se diz: Dicit Dominus ego cogito cogitationes paces. Eu tenho pensamentos de paz. O bom Jesus tem pensamentos de paz e salvação para cada um de nós, contanto que vivamos na sua graça, cumprindo a sua lei e recebendo com frequência os sacramentos. Peçamos também a Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, Rainha de todos os santos, que interceda por nós, junto do seu divino Filho, para nos alcançar também esta graça tão especial, a graça da perseverança final da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.